Deixa fechado, né, Osmar, o microfone, né? Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live pelo Espaço Marx, aqui de Campo Mourão, juntamente com a Sindonespar, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Paraná. Nós estamos realizando uma série de lives para discutir o momento atual, mas também para marcar o nosso posicionamento nesse momento em que nós estamos vivendo. É importante a gente ter o posicionamento das entidades que representam os trabalhadores, assim também como um posicionamento dos docentes frente à realidade que nós estamos vivendo. Então, a gente pede para as pessoas que já estão entrando na nossa live que compartilhem ela com os demais, para que a gente possa atingir um número bom de pessoas nesta live, porque é um tema muito importante nós discutirmos. Gostaria de reafirmar, como o nosso Sindicato Nacional vem dizendo, e nós aqui também estamos afirmando, que a prioridade é salvar vidas, né? A vida humana é um bem fundamental e ela deve estar acima dos lucros, acima dos interesses privados de determinados empresários, como a gente pôde assistir hoje no noticiário, o presidente da República indo com empresários para tentar defender, né, a abertura irrestrita do mercado, do comércio, enfim, sem se preocupar com a vida dos trabalhadores. Então, é importante que a gente defenda a vida de forma intransigente, principalmente a vida dos mais pobres e a vida dos trabalhadores, né? A vida de toda pessoa é importante. Desejo uma boa noite aos que já estão nesta live. Gostaria de dizer que esta live é promovida pelo Espaço Marx, de Campo Mourão, junto com a Sindonespar. Nós já realizamos algumas lives e eu vou falar aqui rapidamente para darmos início à discussão de hoje. Nós realizamos uma live que discutiu a natureza da crise atual com o professor Ivo Tonê, da UFAL. Realizamos uma outra live discutindo ciência, universidade e interpelações da pandemia com o professor Roberto Leder, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tivemos uma terceira live que discutimos universidades públicas e EAD em tempos de pandemia, solução ou improviso, com o professor Lalo Minto, da Unicamp. Fizemos uma quarta live que discutiu crise atual, coronavírus e as lutas dos trabalhadores no Brasil, com o professor Marcelo Carcanholo, da Universidade Federal Fluminense. Fizemos também uma live na semana passada que discutiu educação no contexto de crise estrutural do capital, com o professor Talvanes Maceno, da Universidade Federal de Alagoas. E hoje temos a oportunidade de discutirmos uma outra temática que é intitulada Por que as universidades públicas não devem aceitar as aulas remotas? Com a professora Ine, pesquisadora, com a Simone Silva, também pesquisadora, e atua também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que elas irão discutir essa temática. Também reafirmar que os sindicatos das universidades estaduais aqui do Paraná se posicionaram contra o ensino à distância. Então, nós temos um documento publicado que tem uma posição de todos os sindicatos das 7 universidades estaduais do Paraná, que são elas, o EMP, Unespar, o UEM, o UEL, o EPG, Unicentro e Unioeste. Também temos aqui a presença da professora Michele, da Unicentro, que vai nos ajudar nessa live de hoje, e já passo a palavra para a professora Michele, que apresentará as nossas convidadas de hoje, que farão a discussão. Então, desde já agradecemos a presença dos que estão nos acompanhando, que compartilhem esta live
que participem, que mandem perguntas, porque é um debate necessário e importante de fazer. Michele, é com você. Obrigada. Boa noite a todos e todas que estão assistindo essa live. Em primeiro lugar, quero agradecer o pessoal do Espaço Marx, e principalmente na figura do professor Osmar e da professora Analé, em Campo Mourão, que vem realizando ao longo dos últimos anos um trabalho muito importante no processo de reconhecimento, de atuação, de luta, de militância aqui no estado do Paraná, né? E agradecer a todos que estão aí participando desta live, um abraço a todos aí que já estão colocando os comentários. Peço que participem, que mandem perguntas, que o professor Osmar e eu vamos estar anotando essas perguntas para um segundo bloco, fazer os debates. E eu quero apresentar as duas convidadas, então, dessa live para esse importante debate que estamos vivenciando neste momento tão difícil, né, da situação mundial, brasileira, principalmente, com o número de mortes aumentando a cada dia, e nós temos que nos preocupar, além de sobreviver, né, neste contexto, nos proteger de toda essa situação. Nós estamos vivendo toda essa discussão das atividades remotas, as atividades não presenciais. Eu quero demarcar esse termo, atividades não presenciais, atividades remotas, porque não se trata de uma transferência, né, como muitos pensam, né, do que é o presencial para atividades não presenciais. Então, nós temos a presença aqui da professora Ine Bela Cioli, ela é professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em Educação também pela Universidade Federal, acho que é do Rio, né? Não sei se eu errei aqui. É Federal Rural do Rio de Janeiro. Desculpa, Ine. Pesquisadora do Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade, do coletivo Estudos, Marxismo e Educação, do Laboratório também de Investigações em Estado, Poder e Educação, do Grupo de Estudos em Educação Ambiental. A professora, então, atua nas áreas de formação de professores, educação ambiental, análise de políticas educacionais, análise de políticas ambientais, educação e movimentos sociais, trabalho e educação. Agradecemos a sua disponibilidade e a sua contribuição com essa discussão. Temos também a presença da professora Simone Maria Silva, pedagoga como eu, né, graduada pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, especialista em docência no ensino superior pela Universidade Veiga de Almeida, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio, doutora em Educação também pelo Programa em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenadora do Laboratório de Ética em Pesquisa, coordenadora de extensão do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada, é também pesquisadora do coletivo de estudos Marxismo e Educação, foi professora, orientadora do curso de especialização em docência no ensino superior e desenvolve estudos na área de educação com foco no ensino superior e nas políticas de financiamento na relação universidade-empresa e na ética em pesquisa. Então, em tempos que nós vivemos de não conhecimento, neste período, trazer os estudos de importantes pesquisadores do nosso país, das universidades públicas, é fundamental nesse momento. A gente se alegra muito, mesmo nesse distanciamento social, trazer conhecimento, pesquisa para todos que estão nos acompanhando aí na live. Então, fiquem à vontade, as professoras, para a sua exposição, e, na sequência, os que estão participando e nos acompanhando podem mandar mensagem, como o professor Osmar pontuou. Muito obrigada. Então, obrigada, Michele, obrigada, Osmar. Muito agradecida pelo convite para participar dessa live. Eu queria dar boa noite a todos que estão nos acompanhando e espero que estejam todos bem. Nós estamos numa situação muito trágica. Hoje a gente deve bater o número de 9 mil mortos, né? E não é uma gripezinha, né? As pessoas estão aumentando muito o número de mortos em casa, o que identifica
o início do colapso do Sistema Único de Saúde, que foi tratado sempre de forma secundária e irresponsável pelos governos, né, por uma necessidade de aplicar políticas neoliberais, onde o Estado não pode sustentar as políticas públicas. Né? Então, eu espero que estejam todos dentro das possibilidades e estejam bem. Né? As coisas estão ficando muito ruins, a doença se aproxima cada vez mais de todos nós, a gente acaba tendo contato de familiares, amigos, pessoas que estão doentes, e isso é muito sério. Né? Isso mexe muito não só com a saúde clínica, mas com a saúde psíquica de cada um de nós. E junto com isso, com essa situação tão grave, o capital não está brincando, né? Então ele se aproveita dessas crises para enfiar mais a mão na vida dos trabalhadores e retirar mais direitos para conseguir ter mais lucro, né? Hoje, eu ouvi uma frase num jornal da TV aqui do Rio de Janeiro, onde o prefeito do Rio, para quem não conhece, Marcelo Crivella, que é um bispo de uma igreja pentecostal, neopentecostal, disse o seguinte: a Fiocruz está de um lado e a Firjan está de outro. Né? A Fiocruz defendendo o isolamento social, a necessidade das pessoas ficarem em casa, e a Firjan querendo o seu lucro, querendo o seu direito e querendo que as pessoas tomem ônibus lotado, metrô lotado, trem lotado, se submetam ao risco de pegar a doença e, mais grave, que mesmo sabendo que corre o risco de pegar a doença, saiba que não tem onde se tratar. Né? Não é à toa que o aumento de mortes em casa tem sido um dado importante no Brasil. No Rio de Janeiro, aqui é um lugar especial, né? Todo mundo acompanhou a situação que a gente viveu com o ex-governador, né? A gente tem um ex-governador preso, uma situação muito grave de desvio de verba pública, particularmente na saúde. E hoje também, pelos jornais, a gente recebeu a notícia de que o ex-secretário de Saúde e o atual secretário foram presos, pasmem vocês, por desvio de respiradores, de ventiladores, que tem uma fila de mais de 500 pessoas aguardando isso para não morrer. Então, essa situação é a que a gente está vivendo, né, hoje. E o tratamento que esse governo dá para nós, ele exige que, da nossa parte, a gente tenha uma organização para enfrentar. Por isso, eu faço um apelo a todo mundo que pense muito bem na sua organização. É preciso participar dos sindicatos. Né? O Andy está aqui organizando essa live, essa luta, mas é importante que a gente participe dos nossos sindicatos, mesmo que a gente tenha divergência com eles. Eles são os nossos focos de organização para a luta. Isso não é um momento normal da vida da gente. Nós não estamos só brigando pelo direito a nosso percentual de aumento, nem pela dignidade no trabalho, a gente está brigando pela vida. E, nesse contexto, a universidade tem um papel muito importante. Né? Eu queria começar falando a primeira frase aqui da indigência intelectual que ocupa o Ministério da Educação, que diz que as universidades que estão funcionando serão premiadas. Ele fala isso depois de um levantamento que ele fez, que das 69 universidades que existem suspensas, e 10 estão funcionando parcialmente com aulas remotas. Então, eu queria dizer o seguinte: desse cálculo, desses dados que o Ministério da Educação apresenta, o resultado que é possível é chegar à conclusão de que as 69 universidades não estão oferecendo a formação para a qual o estudante se submeteu a um concurso, o Enem. Não foi para isso que ele entrou na universidade. Ele entrou na universidade para estudar. E esse momento agora, ele está numa situação em que ele precisa defender a vida dele. Né? Ele precisa ter uma situação de garantias que ele e a sua família não sejam submetidos ao risco de pegar o coronavírus, de estar exposto ao Covid. Então, o resultado desse cálculo, que ele diz que essas universidades serão premiadas, é o resultado de um cálculo de alguém que não conhece a Universidade Pública Brasileira. A história da Universidade Pública Brasileira é longa e cheia de contradições, né? Porque uma universidade que é constituída num país onde o capitalismo é de uma característica, como diz o Florestan Fernandes, de características de um capitalismo independente, a universidade ela tem que corresponder a essa necessidade. Então, quando a gente vai constituir um espaço de pesquisa, né, um parque de pesquisa no Brasil, ele é constituído a partir das políticas da ditadura,
na década de 70, ou seja, com financiamento público, mas para interesses daquela ditadura, daquele governo militar, que tinha uma visão de desenvolvimento do país. O resultado desse processo é que foi constituído no país um parque de pesquisa. Mas como, num país de capitalismo independente, as nossas frações burguesas não têm interesse, elas não têm vontade de apostar no desenvolvimento do conjunto do país, o que aconteceu foi que essas frações burguesas se interessaram em ter as vantagens relativas. Então, não houve investimento do setor privado no sentido de constituir esses centros de pesquisa. Isso cria uma série de problemas para nós. Primeiro, os nossos doutores e mestres, que são formados pelas universidades públicas, que têm capacidade de pesquisa, não têm emprego depois, porque não existem centros de pesquisa. Mas, pior que isso, a pesquisa toda da universidade, do país, fica sob a responsabilidade da universidade. Isso seria um positivo se houvesse investimento do Estado, como existe isso na União Europeia, como existe nos Estados Unidos, onde o governo financia a pesquisa nas universidades, para que a população se beneficiasse dessa pesquisa. Infelizmente, aqui não é assim. A gente vai ter uma série de políticas que foram implementadas na universidade por conta do neoliberalismo, afastando o Estado da sustentação da política pública, que levou a universidade a ter um novo padrão de financiamento de pesquisa. Né? A gente tem aí os fundos setoriais, a lei de inovação tecnológica, a construção da Embrapi, a construção dos parques tecnológicos, a aproximação de fazer parcerias pública e privada para garantir o funcionamento da universidade. Isso gera um grande problema, porque a situação que a gente está vivendo agora do Covid, ela é muito grande, né? Ela tem uma dimensão mundial. Mas a gente já viveu outras situações no Brasil onde se demonstrou que a política de financiamento público ela é extremamente necessária, como no caso da dengue, como no caso da Zika. E qual é o problema disso? Quando você vai estudar cura de doença não dá lucro. Então, o setor privado não se interessa por essa medida. Apesar disso, a universidade continua fazendo, com todas as suas contradições e com a falta de financiamento. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, 199 projetos no período de 23 de março a 30 de abril, foram aprovados pela Coordenação Nacional de Ética em Pesquisa. O que é uma Coordenação Nacional de Ética em Pesquisa? É uma coordenação ligada ao Conselho Nacional de Saúde, ou seja, com base no controle social, que faz uma avaliação das pesquisas em curso no país para garantir a segurança do participante de pesquisa. O que é um participante de pesquisa? Uma cobaia. Então, a garantia de que ele sabe onde ele está, que ele teve, o resultado dessa pesquisa vai trazer benefícios para ele e para a população, que ele não vai ter nenhum malefício, que ele vai ter justiça, é uma garantia que essa coordenação tem que verificar em todos os projetos de pesquisa. Bom, das 199 pesquisas que passaram pela Conep, 140 são de instituições públicas, 98 de universidade, 22 da Fiocruz e 20 de hospitais e outras instituições ligadas ao Ministério de Saúde ou ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Ou seja, quem faz pesquisa no país são as instituições públicas, em particular as universidades, apesar da política de financiamento que o governo federal tem com elas. E são essas universidades que estão constituindo essas pesquisas, que é teste de medicamento, teste de vacina, avaliação psicossocial da população, todas essas pesquisas que estão sendo feitas, são as universidades que não fazem nada e que não vão ser premiadas. Porque na visão da indigência intelectual que ocupa o Ministério da Educação, funcionar é dar aula. Mesmo que para isso você coloque os estudantes em risco, o profissional que está dando aula em risco, os técnicos administrativos das universidades em risco e a família dessas pessoas em risco. Isso é o que importa. E o que importa nesse quadro, a Ine vai tocar um pouco melhor depois nisso, é como é que a gente faz para dar aula remota? Quais são as plataformas que a gente vai usar? Será que vai ter compra de plataforma pelo Ministério da Educação para que isso funcione? Ou seja, será que, mais uma vez, a universidade pública vai ser um escoador de financiamento de dinheiro público? Então, isso tudo tem que ter... A gente tem que olhar para a universidade e identificar que universidade que nós estamos falando. O professor que se orgulha de dar uma aula remota, ele precisa pensar se os estudantes, alunos dele, merecem essa aula remota.
A composição pedagógica da disciplina, da formação na universidade, ela é muito mais complexa que a possibilidade de uma conversa pela internet. Nós que fazemos palestras para discutir os temas da universidade já sentimos dificuldade de fazer isso numa plataforma. Nós estamos aqui, é muito legal, é o que a gente pode fazer nesse momento. Mas isso é uma conversa, isso não é uma aula. Uma disciplina para ser oferecida, pedagogicamente planejada, ela tem que pensar no conjunto, na interferência de um estudante no outro estudante, do professor naquele estudante. Ele precisa pensar que aquele aluno pode sair dali e consultar uma biblioteca. Ele precisa pensar que aquele aluno ali tem direito a usar um laboratório, que a aula é o conjunto disso tudo. E que a universidade pública ela vê a formação com a participação desse aluno em pesquisa e em extensão. Hoje, as universidades que não estão funcionando, segundo a indigência intelectual do Ministério, estão fazendo essa quantidade de projetos de pesquisa e estão fazendo projeto de extensão. O projeto de extensão prevê a participação de aluno, ou seja, os alunos da universidade, de forma remota, já estão atuando para quê? Para políticas de salvar-vida. Porque os nossos projetos de extensão que estão sendo feitos nesse momento é para isso. Tem um projeto de extensão na Universidade Federal do Rio de Janeiro que busca atender as famílias dos internados. Por quê? Quando o indivíduo é detectado que está infectado, ele perde o contato com a família, ele é isolado. E a família só vai ter notícia dele ou pela alta ou pela morte. Essas famílias também merecem respeito. E a universidade está buscando uma forma de manter um cotidiano de informação a essas famílias. Outro projeto de extensão, o atendimento psicossocial aos profissionais de saúde. Aquele cara que está lá na ponta, que está sendo submetido cotidianamente ao contato. Ou ele é professor, ou ele é técnico administrativo da universidade. E ele, se ele tem EPI, a EPI é produzida pela própria universidade, porque as universidades estão construindo álcool gel, EPI de todo jeito, face shield, máscara, porque o governo não está dando. Então, essas universidades é que não estão funcionando só na cabeça de um indigente intelectual mesmo, para pensar uma coisa dessa. Bom, outra questão importante dentro das universidades, os hospitais universitários. Quantos hospitais a gente tem nas universidades que estão em pleno funcionamento para atendimento do Covid? Sem condições. Porque o governo não oferece condições para que esses hospitais funcionem. Um dos laboratórios de pesquisa da engenharia da UFRJ construiu o ventilador. Foi pedir dinheiro para o Ministério de Ciência e Tecnologia e a resposta foi: o governo prefere comprar. A compra que foi feita no Rio foi roubada. E os pesquisadores tiveram que ir apelar para a Assembleia Legislativa para conseguir dinheiro para poder fabricar. E vão fabricar, mas vão fabricar uma quantidade muito pequena. Se é um país que tem visão mesmo de desenvolvimento, a gente tem condições de prever e de constituir aquilo que é necessário para substituir, para atender a população. Mas a gente faz uma opção, porque essa é a característica principal que o Florestan indicava de ser um país dependente, inclusive no momento em que a população da gente está morrendo. Por quê? Porque para o capital não interessa que morra. O importante é quanto eu vou ganhar nesse processo. E não é à toa que nós estamos sendo ameaçados de entrar com plataformas privadas dentro das universidades para funcionar o trabalho remoto. Aí ele vai falar do outro lado, da ponta, né? Quem não vai conseguir receber essa plataforma. Eu estou tocando no assunto, no tema do funcionamento da própria universidade. Como é que eu não tenho dinheiro para fazer respirador e vou comprar plataforma para dar aula remota? Como é que eu vou reduzir a capacidade de formação dos meus alunos? Eu não posso, como professora, me submeter a isso. E olha que eu, até alertar isso no início, eu sou técnica administrativa, sou professora de formação, eu sou pedagoga, professora de formação. Trabalho, não tem como você conseguir imaginar que você vai entrar numa sala de aula, aqui onde eu estou, dando aula para 30, 40 alunos, que é a média de alunos na sala de aula da gente. Outros maiores. Então, isso é uma irresponsabilidade, é não entender aonde ele trabalha. Nós trabalhamos numa universidade pública, que constrói isso que eu estou falando aqui para vocês. Pesquisa, extensão, e nesse momento, em defesa da vida, precisa suspender as aulas. Outra frase da indigência intelectual. O Enem não foi feito para corrigir injustiças. O indivíduo quer manter o Enem no meio de uma pandemia, onde, se a gente for parar e ser sério, o que a universidade tinha que fazer agora? O levantamento de quantos mortos já tem dentro da sua universidade.
de técnicos, professores e estudantes. E nós estamos dizendo para essa classe social que está lutando para conseguir ter algum tipo de formação porque está fora, que vai ter Enem. Não é sério isso. O Ministério da Educação não está sendo sério. E o Conselho, muito menos. Porque não reconhece que a gente está vivendo um momento em que a prioridade das universidades, das escolas, é estudar a vida. O problema da internet é a gente precisa brigar, inclusive, para ser um direito de todos. Mas isso não muda a aula presencial. Nosso aluno precisa ter o contato com a internet para fazer pesquisa, para ler, para ter cultura, para ter acesso a questões da cultura, da arte. Ele pode ter isso. Agora, isso não substitui a sala de aula. Não substitui o contato que esse aluno tem dentro da universidade. O quanto ele aprende. E o que a gente podia estar fazendo agora era usar esse momento de pandemia para aprender. Nós e os estudantes. Mas não com aulas pela internet. Isso é muito reduzido. E quando o Ministério diz que tem que manter o Enem na data, o que ele está fazendo é aplicando um darwinismo social. Quem é que vai entrar nesse Enem? Se ninguém está tendo aula, se ninguém está podendo estudar, porque não há condições psíquicas, inclusive, para que esses alunos se preparem para o Enem. Só aqueles que têm condições, muitas condições financeiras, para ter uma estrutura de vida que lhe permita saber que se ele pegar Covid, ele vai para o Einstein. Porque aquele outro que precisa do SUS não vai conseguir ter paz em saber que seus pais, os seus parentes estão ameaçados e tem um colapso no Sistema Único de Saúde. Isso é um darwinismo social, é uma tentativa de colocar na universidade só aqueles que têm condições financeiras, não condições acadêmicas. Condições financeiras. Nós temos muitos gênios dentro da universidade e que não necessariamente têm condições financeiras, mas esses não vão poder entrar, porque nesse momento é mais uma política do darwinismo social que esse governo está implementando. Não reconhecer que todos esses estudantes estão sob o risco de vida, que os profissionais dessa universidade estão sob o risco de vida, é de uma irresponsabilidade ou de uma subserviência ao capital num nível assustador, que condiz um pouco com o que o Osmar falou no início do que o presidente fez hoje, que é tentar pressionar a justiça, levando os empresários para dizer, olha, as pessoas vão morrer de fome. O que interessa é ter comida na mesa se não vai ter ninguém para comer? Isso é uma coisa que a universidade precisa pensar. Nós precisamos garantir que o isolamento aconteça e que a formação dessas pessoas tenham como base aproveitar esse momento agora da pandemia e da defesa da vida. Entender o que é um serviço público, entender o que é o SUS, entender o que é uma política pública. Se a gente não faz isso dentro da universidade agora, nós estamos perdendo o bonde. E se a gente se submete a dar aula remota porque o aluno está sem fazer nada em casa, é de uma falta de ética, porque as pessoas não estão sem fazer nada em casa. As pessoas estão desesperadas. Não é cômodo para nenhum professor, para nenhum técnico administrativo, para nenhum estudante ficar preso dentro de casa. A gente está superando questões psicossociais para poder aguentar. E aí vamos criar maneira de fazer, não é tendo aula. Não é dizendo, tem aula, tem escola particular, da rede privada, que está fazendo avaliação, está dando prova. Esse tipo de formação nós não podemos permitir que entre na nossa universidade, porque isso é reduzir a capacidade que a universidade tem. Agora, por outro lado, a gente precisa entender também por que é tão natural na cabeça das pessoas que precisa dar aula à distância, né? Então, a inclusão ou a substituição, a inclusão que foi dita como motivo para criar o EAD era garantir que as pessoas das áreas mais distantes conseguissem vagas na universidade pública. E aí a gente precisa fazer um levantamento e entender direito o que é isso, porque tem muito aluno que mora no Rio de Janeiro que está no EAD de Angra. Será que isso não virou uma ampliação das vagas do nível superior para todo mundo? Sem garantir a inclusão não atendeu a inclusão dessa área? Segundo dado do Todos pela Educação, os nossos grandes amigos que querem ser porta-voz da educação substituindo o MEC, o total de ingressantes em cursos voltados à docência aumentou 44%
de 2010 a 2017 no EAD. Veja a quantidade de professor que a gente tem hoje formado pelo EAD. Para ele é natural. Se ele se formou pelo EAD, por que ele não pode formar outras pessoas pelo EAD? Que tipo de formação que esse indivíduo vai reconhecer que teve deficiências? Porque ele foi formado por isso, ele está formando outros. Observando apenas os ingressantes na rede privada, que isso é muito importante para a gente entender a ampliação do setor privado no ensino superior, o crescimento foi de 162%. Então, assim, a quantidade de professor formado na rede pública e na rede privada pelo EAD faz com que se ache natural que isso seja demandado, que isso seja continuado. Então, ao invés de a nossa luta para barrar o EAD nas universidades, no ensino superior, foi derrotada lá atrás, e agora ela está ganhando uma bola de neve, porque ela ganha adeptos formados por ela. Então, isso não é qualquer dado para a gente entender por que tem companheiros de trabalho nossos que defendem esse tipo de formação. Isso é um elemento importante para os sindicatos levarem em conta, inclusive para fazer o debate. Porque não é que essas pessoas simplesmente são defensoras do EAD, elas são produtos dela. Então, a gente precisa levar isso em conta também. E essa derrota lá de trás, a gente não pode deixar com que ela ganhe mais volume e daqui a pouco a gente não tem mais universidade. E com os parques tecnológicos, com as políticas da empresa brasileira, o fundo público vai servir para fazer o compartilhamento de risco das empresas na inovação, não para fazer pesquisa de Zika, dengue, de Covid. Esse é o papel que a universidade tem. Então, essa questão da aula remota, para garantir o funcionamento, ela desconsidera o que é a formação universitária. Qual é a diferença de um formado em biologia de uma universidade pública para um formado em biologia da universidade privada? O acesso ao laboratório, o acesso à pesquisa, a participação em projeto de extensão. O cara vai para a bancada ainda na iniciação científica. E para essas pesquisas todas funcionarem, elas precisam de um detalhe. Porque eu estou falando muito de pesquisa clínica, de bancada, mas sem a política social, sem informação das ciências humanas e sociais, a gente não tem resultados positivos. Por exemplo, uma das pesquisas que está sendo feita na UFRJ, e acredito que em outros estados essa preocupação também esteja ocorrendo, é o que as favelas do Brasil estão fazendo para se defender do Covid. Quem vai fazer essa pesquisa? Um médico? Um biólogo? Não, é um cientista social, é um educador, é um assistente social, é alguém da área de humanas, que vai entender o que essas favelas estão fazendo hoje, sem o auxílio do Estado, para se defender do Covid. Como, por exemplo, Paraisópolis, que criou o presidente de rua, que dentro da favela controla se as pessoas estão saindo ou não. E que, com o apoio de filantropia, conseguiu montar um atendimento com um enfermeiro, médico e ambulância dentro da favela. Isso não é o Estado. Agora, quem vai estudar isso, se não for ciências humanas? Quem vai estudar por que a doença hoje está atacando mais pretos do que brancos? E vai explicar isso, se não for ciências humanas. E quem vai dar esse dado para o pesquisador clínico, que vai entender como manipular a pesquisa para entender, para conseguir a saída para a população brasileira. Então, essa é a importância das ciências humanas, que o governo federal, aquele mesmo que disse que não está investindo em construção de coisas dentro das universidades, prefere comprar, cortou as bolsas do PIBIC, das ciências humanas e das ciências básicas. Então, se a gente não entende que, nesse momento, o capital se aproveita para enfiar a cunha, tirar mais lucro, e não importa quem está morrendo, porque quem está morrendo não é rico. Eu não sei se vocês viram em Belém, eles agora criaram um novo hospital aéreo. As pessoas pagam R$120 mil e entram dentro de um avião, para se tratar dentro do avião, porque não tem mais vaga. Então, a burguesia não vai morrer. Quem vai morrer é quem depende do Sistema Único de Saúde. Então, para que interessa para o capital investir nisso? Deixa essa gente morrer, tem muito desemprego. A gente pode resolver o problema do trabalho, na visão do capital. Eles não perdem nenhuma oportunidade. Então, o que a gente precisa fazer é entender que esse processo não é uma tentativa de resolver o problema dos alunos que estão em casa sem fazer nada.
Não é isso. Essa questão possivelmente vai se transformar em mais um escoador de dinheiro público para garantir um ensino de baixa qualidade que a universidade pública não pode oferecer aos seus alunos. Nós não podemos oferecer isso aos nossos estudantes. A nossa formação é muito mais complexa e a gente tem que se dar o trabalho e se empenhar nisso. A diferença entre o EAD e o ensino remoto, que vai ser explicado pela Aline, é muito grave. Agora, o EAD já não funciona como formação. Não é o ensino à distância, ele não pode garantir que vai substituir a formação de um pedagogo, e Michele pode concordar nisso comigo. A nossa formação, o nosso diálogo dentro de sala de aula, o nosso diálogo com o professor, no sentido de aprender as técnicas e ajudar a entender a política pública para a educação, não pode ser dada por uma TV, não pode ser dada por uma tela de computador. Isso compromete a minha formação como pedagoga. Isso a gente precisa entender. O professor de matemática lá que achou que é legal, pobre do aluno, porque é uma área que normalmente os nossos alunos têm muita dificuldade. Pobre do aluno que tem que ter uma aula. Então, esse professor ele pode ser substituído por um telecurso, mas a gente não pode ser substituído por isso, porque a universidade não pode ser substituída por isso. Ela é muito mais profunda e tem uma formação muito mais séria com os seus estudantes, apesar da pressão que a gente tem para ser uma coisa secundária na política da sociedade, por conta de sermos parte de um capitalismo independente. Bom, obrigada, Simone, por introduzir já o debate. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui debatendo esse tema que é extremamente importante para a sobrevivência das universidades públicas e para a defesa da vida, né? Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, que fica no estado do Rio de Janeiro, mas no município de Angra dos Reis, que é um campus do interior. Tanto eu quanto a Simone, nós somos pesquisadoras do COLEMARX, que é o coletivo de estudos em marxismo e educação. E a gente, né, no COLEMARX, nós estamos nesse esforço coletivo de reflexão e produção de materiais que possam subsidiar o debate público sobre o ensino remoto nas escolas e nas universidades em tempo de pandemia. Então, na quinta-feira passada, eu, Simone, professor Roberto Lerre, professora Amanda Moreira, estivemos numa live promovida pelo Esquerda Online, está disponível no Facebook e no YouTube, com o título "Por que os trabalhadores não devem aceitar as aulas remotas?". Então, nessa live, nós debatemos com a ênfase na educação básica, e essa live era o lançamento da revista que nós produzimos e que está disponível no site do COLEMARX, que é www.colemarx.com.br. E hoje, né, nós estamos aqui agora fazendo uma ênfase no debate sobre o ensino remoto nas universidades públicas. Então, o debate que a gente está fazendo hoje é um pouco um aprofundamento, uma continuidade do debate que fizemos na semana passada. Então, quem puder assistir o debate da semana passada também, nós trazemos muitos elementos que estão sendo implementados na educação básica e que também são implementados no ensino superior. Bom, e aí hoje a gente tem a grande pergunta: por que as universidades federais não devem aceitar as aulas remotas? Então, primeiramente, eu queria explicar por que a gente está usando a nomenclatura, e é uma nomenclatura ensino remoto de emergência, né? Porque é tempos de emergência e é um ensino remoto feito de emergência. Né? Então, a gente usa essa nomenclatura, né? Eu, pelo menos, particularmente, tenho gostado mais de usar ela e não EAD, né? Ensino à distância, né? Primeiro porque o EAD tem uma regulamentação a partir de um decreto de 2017 que define que a EAD é uma modalidade educacional que exige pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis. A EAD, ela compreende atividades presenciais que devem ser desenvolvidas em uma sede ou em um polo de educação à distância,
que esses polos, essa sede, devem manter uma infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada para atender os estudantes com dificuldades tecnológicas, com dúvidas, com a dificuldade de acesso à internet e outras milhões de dificuldades. Em 2019, foi lançada uma portaria, dezembro de 2019, que permite ampliar nos cursos presenciais a oferta de carga horária em EAD, mas até o limite de 40% da carga horária total do curso. E a carga horária em EAD, ela deveria estar especificada previamente no projeto pedagógico do curso, e antes da matrícula, os estudantes deveriam ser informados de que cursariam disciplinas em EAD. E aí, no contexto da pandemia, né, em março desse ano, o MEC publicou 2 portarias que autorizam a substituição das aulas presenciais em andamento por aulas em meios digitais com tecnologias de informação e comunicação. Só que o MEC ele não revogou a portaria de 2019 e ele passou por cima da necessidade de que a carga horária à distância esteja prevista no projeto pedagógico do curso e que se limite a 40% da carga horária total. Né? E o que é bem problemático é que faz com que os estudantes que foram matriculados em disciplinas presenciais tenham que migrar de emergência para formas de aprendizagem à distância, sendo cobrados a usar plataformas que requerem equipamento de uma qualidade mais ou menos razoável, programas de webconferência que demandam uma boa conexão de internet e etc. Né? Então, vemos que na educação superior, assim como está acontecendo na educação básica, o ensino remoto é uma solução de emergência e ele acaba sendo um grande vale-tudo. Uso de celular, aula enviada por WhatsApp, material enviado por e-mail. Uma pesquisa do Banco Mundial em vários países aponta que são poucos países que estão, de fato, conseguindo adotar, de forma prioritária, a modalidade de encontro virtual em tempo real. Ou seja, os professores e estudantes conseguirem se encontrar em tempo real, online, e debaterem, e os alunos poderem fazer suas perguntas, tirarem as dúvidas, né? Então, são pouquíssimos países que, de fato, conseguem implementar isso. E mesmo nos que conseguem implementar, são relatados muitos problemas. Bom, e aí no contexto brasileiro, né? Em qual contexto é implementado esse ensino remoto de emergência, né? Então, o que são as instituições de ensino superior? Simone já falou assim, muito da importância das universidades públicas, né? E aí eu vou trazer alguns dados, né? O Censo da Educação Superior de 2019 aponta que no Brasil são 296 instituições de educação superior públicas. Dessas, cerca de 42% são estaduais, 37% federais e 21% são municipais. Entre as instituições federais, 63 são universidades, 40 são IFES e Cefetes. Né? E essas instituições elas estão espalhadas em 408 campi. E a região sudeste ela tem o maior número de campi, são 110. Seguida pela região Nordeste, que tem 106 campi. Os dados são de 2017, mostra que o Nordeste liderava o número de matrículas de estudantes, seguida pela região Sudeste. E aí, eu pegando os dados, né, do DataSUS, que trazem os dados de contaminação da Covid e todo esse acompanhamento, apontavam que a região Sudeste apresentava o maior número de casos da COVID, seguido pela região Nordeste. Nordeste, que é a região que lidera o número de matrículas nas universidades federais. Então, a gente tem uma situação, e aí eu estou falando das universidades federais, né? Em que as regiões que concentram o maior número de campi e de matrículas também são as regiões que apresentam os maiores números de casos notificados da Covid. E aí eu vou pegar alguns dados por universidades. Né? Entre as universidades federais, a Federal do Pará é a que concentra o maior número de estudantes, são 51 mil estudantes. E as taxas da Covid no estado estão bastante altas. A Simone trouxe esse dado, né, que em Belém foi construído, né, um hospital aéreo para atender a elite, né?
As taxas da Covid no estado, os dados de até 3 dias atrás, eram mais de 4 mil casos registrados da Covid, mais de 300 óbitos, a taxa de incidência de 479 casos por 1 milhão de habitantes e 91% dos leitos, isso em 30 de abril, já estavam ocupados, né? Após a Federal do Pará, as universidades federais que têm o maior número de estudantes são a UFRJ, tem 50 mil estudantes, e a UF, 47 mil estudantes, que é a minha universidade. Ambas estão localizadas no estado do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro possui mais 9 instituições de ensino superior públicas, tanto federais quanto estaduais. E no Rio de Janeiro, os dados da Covid também não são nada fáceis, né? Apontam mais de 11 mil casos, mais de 10 mil óbitos, a taxa de incidência é de 679 por milhão de habitantes. E no Rio de Janeiro, em 1º de maio, a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para a Covid já era de cerca de 95%. E aí o estado do Amazonas, né, que tem a maior taxa de mortalidade pela Covid, né? Em 4 de maio desse ano, né, 3 dias atrás, foram contabilizados mais de 7 mil casos, mais de 500 óbitos, só os contabilizados, né? A taxa de mortalidade é de cerca de 141 óbitos por milhão de habitantes. E no estado, eu consegui fazer um cálculo bem aproximado, contabiliza-se mais ou menos 50 mil estudantes matriculados no ensino superior na Universidade Estadual do Amazonas e na Universidade Federal do Amazonas. E o total aproximado, mas bem aproximado mesmo, de docentes nessas instituições é de 2.600. Então, portanto, nós temos cerca de 50 mil estudantes, esse dado é bem aproximado, e cerca de 2.600 docentes que estão expostos à Covid no estado com maior taxa de mortalidade. E todos esses números são bastante aproximados, mas mostram um pouco o alto número de estudantes, de professores, dos técnicos administrativos, dos contratados, dos terceirizados, que estão expostos a altos níveis de estresse e de tensão, devido ao avanço dessa pandemia, que atinge os seus familiares, seus amigos, promove uma total reestruturação da vida doméstica. Então, o medo do contágio, o medo da morte, ele é real. E, nesse sentido, nós precisamos considerar também a questão do adoecimento mental, né? Os dados sobre adoecimento mental dos estudantes. Né? Uma pesquisa divulgada em 2015 pela revista Psychiatric Times. Ela entrevistou cerca de 150 mil estudantes em mais de 200 universidades estadunidenses. Identificou que metade dos estudantes universitários já teve pensamentos suicidas durante a sua graduação. Nos Estados Unidos, o suicídio é a segunda principal causa de morte de estudantes universitários. E essa é uma tendência mundial. No Brasil, uma pesquisa realizada em 2018, ou seja, antes da Covid, bem antes da pandemia, a pesquisa que envolveu 65 instituições federais de ensino superior, mostrou que em 83,5% dos estudantes de graduação experimentavam algum grau de dificuldade emocional. A ansiedade afeta 6 a cada 10 estudantes. A ideia de morte afeta 10,8% dos estudantes. E o pensamento suicida afeta 8,5% de estudantes. E esses dados já vinham aumentando entre 2014 e 2018, que foi o período da pesquisa. Essa pesquisa é da Andifes, né? E os dados da pós-graduação. Na pós-graduação, uma pesquisa realizada em 2018, antes da pandemia, só com estudantes da UNB, apontou que 21% dos estudantes pensaram em suicídio pelo menos uma vez ao longo do curso. A taxa de estudantes que pensam em suicídio diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, é cerca de 10%. Isso antes da pandemia. Esses dados são antes da pandemia da coronavírus. E já eram bastante preocupantes. E ainda não é possível mensurar o impacto da pandemia na saúde física e mental dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos técnicos, dos funcionários terceirizados
e de todos os profissionais que atuam no ambiente acadêmico. É cada dia, cada hora, recebendo notícias de pessoas que estão morrendo. E aí eu pergunto, retomar as atividades acadêmicas a partir do ensino remoto de emergência ajudaria a contornar o problema do adoecimento mental dos estudantes, professores, técnicos e dos demais profissionais? Bom, além das questões relativas ao adoecimento mental, os dados de 2018 apontavam que 25% dos estudantes das instituições federais de ensino superior relatavam sofrer com dificuldades financeiras. Em nível nacional, cerca de 70% dos estudantes possuem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. E, portanto, 70% dos estudantes das universidades federais se encaixam como um público prioritário para o programa de assistência estudantil. 26% desses estudantes vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Mas a assistência estudantil vem tendo seus recursos extremamente reduzidos, pelo menos desde 2017, o que vem levando os nossos estudantes a viverem em condições de extrema privação, tanto nas condições de moradia, na quantidade e na qualidade da alimentação. Temos estudantes sofrendo privação na alimentação. Essa situação é especialmente dramática nos campos do interior, que ficam distantes da sede. Os dados de 2018 também apontaram que cerca de 40% dos estudantes estavam desempregados, mas em busca de trabalho. São estudantes trabalhadores. 29,9% dos estudantes exerciam uma atividade remunerada. E dentre esses, 46% trabalhavam mais de 30 horas semanais e 44% em trabalhos extremamente precários. Provavelmente esses estudantes estão desempregados hoje, durante a pandemia, tendo que lidar com o desemprego e o adoecimento mental, e talvez até com adoecimento por conta da Covid. Mesmo com todas essas dificuldades, esses estudantes, eles lutam pelo sonho de se formar em uma universidade pública de qualidade. Dos estudantes das instituições federais de ensino superior, 51% são os primeiros da família a cursarem uma universidade. E esses estudantes, todos os estudantes, merecem uma educação pública de qualidade. Serão profissionais que exercerão atividades de extrema relevância para o nosso país. São assistentes sociais, são professoras, enfermeiras, dentistas, engenheiras, porque 54,6% dos estudantes das universidades federais são mulheres. E durante o período da pandemia, recai majoritariamente sobre as mulheres o trabalho de cuidar da casa, dos filhos, dos idosos, dos enfermos, que é um trabalho não remunerado, mas é esgotador. Os altos índices de violência contra as mulheres e o feminicídio também colocam as mulheres em maiores condições de vulnerabilidade durante a pandemia. Mas muitos poderiam dizer que para os estudantes universitários valeria a pena o esforço para se engajarem nas aulas remotas de emergência. Bom, o ensino remoto de emergência vai deixar de fora um grande número de estudantes que não têm acesso à rede de Wi-Fi de qualidade e a equipamentos adequados. E os dados do Banco Mundial mostram que nos países de renda média e baixa é cerca de 50% dos estudantes. E aí, nesses casos, o Banco Mundial vem recomendando que se experimentem outras formas de ensino que não demandem acesso à banda larga de qualidade, como essas múltiplas formas de entrega de tarefas por plataformas online, por e-mail, por aplicativo, por mensagem WhatsApp, por tutoria. Bom, muitos vão defender que é plenamente possível seguir a aprendizagem e acessar os conteúdos utilizando um celular. A cobertura nacional de celulares, de smartphone, realmente é bastante alta. Mas a grande maioria utiliza pacotes de dados limitados. Quando o pacote termina, os usuários geralmente ficam com acesso à internet limitado a apenas alguns aplicativos, ao WhatsApp e ao Facebook.
E, né, inclusive, a nossa live agora no Facebook talvez esteja incluída nesse bônus das operadoras, né, quando o pacote acaba. Né? Mas aí como é que a gente vai esperar que esses estudantes do ensino superior possam realizar com autonomia o seu estudo? Se não é possível acessar sites de revistas acadêmicas, não é possível fazer download de livros, de artigos, ou acessar fontes confiáveis de informação. O ensino remoto de emergência nas universidades públicas condena muitos estudantes a ficarem para trás ou abandonarem os cursos. E isso pode ter um impacto enorme e um aumento da evasão em determinados cursos e determinados campi que atendem majoritariamente os estudantes de baixa renda. Uma outra questão importante é a qualidade do ensino que é ofertado para aquela minoria de estudantes que consegue acompanhar o ensino remoto de emergência. A queda na qualidade do ensino, o empobrecimento da formação, os problemas na equidade do acesso estão levando a estudantes de algumas universidades lá nos Estados Unidos, não é nem aqui no Brasil, como estudantes da The New School, da Vassar College em Nova York, da Universidade de Chicago, a realizarem protestos e a organizarem greves estudantis agora durante a pandemia. Esses estudantes lá nos Estados Unidos, que deveriam ter condições de acesso à internet muito melhores do que nossos estudantes aqui brasileiros, esses estudantes exigem que nenhum aluno seja reprovado nas disciplinas, que os professores não façam cobranças excessivas de trabalho, que os planos de aula sejam revistos de acordo com as demandas e com as possibilidades dos estudantes, que seja criado um fundo para apoiar os estudantes com maiores necessidades, que se reduza o valor das mensalidades, porque lá as universidades são todas, a maioria, pagas, né? E que sejam garantidas a proteção aos trabalhadores. Então, a gente vê, né, que aonde está acontecendo o ensino remoto de emergência, fica na mão dos professores fazer a mediação dos conteúdos da sua disciplina com a realidade trágica da pandemia. E muitos professores afirmam que não é possível seguir como se nada tivesse acontecendo, como se fosse normalidade. E as aulas, elas acabam se tornando espaços de desabafo, espaços de solidariedade, que são fundamentais. Nos Estados Unidos, professores organizaram uma campanha que tem no Facebook, chamada Cultivando o Cuidado e a Compaixão, para que os professores tenham mais compaixão pelos seus estudantes e não cobrem tantos trabalhos, né? Mas, no entanto, o semestre letivo está em andamento. E, no final, os estudantes vão ter os créditos das disciplinas. Né? E como é que ficam as lacunas na formação desses profissionais? Né? Então, eu trouxe esse exemplo dos Estados Unidos, mas a gente consegue também pensar o Brasil a partir daí. O próprio Banco Mundial reconhece que os níveis de desemprego dos graduados depois da pandemia, né, provavelmente aumentarão devido à desconfiança do mercado de trabalho quanto à qualidade da aprendizagem remota. Né? E aí, como solução, né, o Banco Mundial sempre vai dando grandes soluções para os problemas da educação, né? O banco recomenda que as universidades expandam a oferta de cursos de curta duração, programas de certificação dos estudantes, recomenda que utilizem plataformas privadas de conteúdos disponibilizados por universidades internacionais. É o que o banco denomina de mercado de soluções de gerenciamento de aprendizagem. E aí o banco tem vários documentos, relatórios, fazendo propaganda aberta de plataformas como a Moodle, Blackboard, Canvas, serviços de conferência como Zoom, Adobe Connect, Skype, Big Blue Button, e provedores de nuvens como a Amazon, Microsoft, Google, que são empresas que estão lucrando de forma estratosférica agora durante a pandemia. Porque o banco está em coalizão com corporações de serviços educacionais durante a pandemia. E ele utiliza os seus relatórios para fazer propaganda de plataformas globais de cursos online em massa, que são os chamados MOOC. E aí um exemplo é a Coursera e a edX. A Coursera, eu fui procurar no site, o que era isso que o banco fica fazendo propaganda,
ela disponibiliza cursos pagos de universidades estrangeiras, várias universidades estrangeiras, até universidades bastante reconhecidas, né? E também universidades brasileiras, né? E a Coursera ela tem parceiros como a Fundação Lema, o INSPER, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a USP, a Unicamp. E aí, para o período da pandemia, eles até fizeram uma promoção, lançaram uma campanha para ampliar a adesão das universidades à Coursera, que é uma plataforma de cursos, né? E aí as universidades, por exemplo, a Federal de Lavras, o IFE de São Paulo e a Universidade Federal de Santa Maria, isso só alguns exemplos que eu consegui identificar na internet, adquiriram pacotes de acesso a alguns cursos durante a pandemia, para que os estudantes não ficassem sem nada para fazer, né? Mas isso é dinheiro público sendo escoado para o setor privado, né? E de capital estrangeiro. Bom, então a pandemia ela é aproveitada pelas corporações como uma grande oportunidade de maximização dos lucros, né? Existe uma coalizão global da educação, que está no site da Unesco, que é uma coalizão que junta a Unesco, o Banco Mundial, a OCDE, a ONU, a OMS, a Unicef, a OIT, empresas diversas como a Microsoft, a Google, Facebook, Zoom, Moodle, fundações várias como a Lehman, a Fundação Bill e Melinda Gates e por aí vai. E o objetivo dessa coalizão global da educação, que foi criada agora durante a pandemia, é propulsionar a utilização de tecnologias de aprendizagem remota, né? Então, o ensino remoto de emergência, além de excluir muitos estudantes, contribui para um processo de evasão que já vinha num crescente devido à redução da assistência estudantil, né? E evasão que pode acarretar no esvaziamento de cursos e de campi das universidades públicas, né? E o ensino remoto de emergência, ele também significa uma queda brutal na qualidade da formação que é ofertada nas universidades públicas brasileiras, que são centros de excelência na produção do conhecimento, conforme a Simone ressaltou na fala dela. E aí eu pergunto, né, a quem interessa o desmantelamento das universidades públicas? As universidades federais têm um corpo docente composto por 62% de doutores. As faculdades privadas só têm 24% de doutores. Né? Muitos mestres, né, quando completam doutorado, eles são demitidos. Né? E aí, só que, no entanto, no Brasil, 75% das matrículas em ensino superior são em instituições privadas. Esses são dados do Banco Mundial. E aí, em comparação, a China possui apenas 25% dos estudantes em instituições privadas. Né? Durante a pandemia e com a crise, as instituições privadas no Brasil e no mundo todo estão lidando com a redução do número de matrículas, com o aumento da inadimplência, né? E aí, por conta disso, aqui no Brasil, a Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP, que é presidida pela irmã do ministro Paulo Guedes, a senhora Elizabeth Guedes, né, que é uma representante de grandes oligopólios educacionais, como a Croton, como a Estácio, ela enviou, no dia 26 de abril, um ofício para o Ministério da Economia com uma lista de demandas do setor educacional privado. E quais são as demandas do setor educacional privado agora durante a pandemia, né, de emergência? A ampliação do ProUni, a permissão de utilização do FGTS para pagamento de mensalidades, né, para ter uma garantia contra a inadimplência, a concessão de vouchers, a concessão de financiamento estudantil para educação básica, acabar com o pagamento dos professores por hora-aula semanal, e sim, aulas efetivamente ministradas, banco de horas para professores, incluir a educação na lista de serviços essenciais para que as instituições possam ser reabertas mais rápido, criar linhas de crédito do BNDES para as instituições educacionais privadas, abono de encargos trabalhistas, repasse de isenções fiscais,
Então, é uma lista de demandas, né, feitas pela irmã do ministro para o ministro. Bom, então observamos que a pandemia ela é aproveitada para ampliação do mercado do ensino superior privado, que é um mercado altamente concentrado. E esse mercado é construído e ele é ampliado a partir da destruição das universidades públicas. A qualidade da formação ofertada pelas universidades públicas reside no tripé: ensino, pesquisa e extensão. São instituições com uma formação extremamente importante para a sociedade, tem uma função extremamente importante para a sociedade. No período da pandemia, a gente tem inúmeros exemplos que reafirmam a importância das universidades públicas para a sociedade. Não me parece que seja a adoção do ensino remoto de emergência que vai afirmar o valor social das universidades públicas. Esse modelo adoece professores, adoece estudantes, não contribui para a qualidade da formação e, principalmente, expulsa das universidades um grande número de estudantes que lutam diariamente pela permanência. A garantia da vida deve estar em primeiro lugar. E as instituições públicas, as universidades públicas, as escolas públicas, as instituições públicas de pesquisa, o sistema público de saúde, são fundamentais para a garantia da vida de todos, sem distinção de classe, de gênero, de raça, de etnia. Então, nesse momento da pandemia, enquanto as corporações aproveitam para lucrar com a morte, aproveitam para destruir tudo que é público, é um momento em que mais devemos lutar na defesa da educação pública, de qualidade, frente a todos os ataques que a gente está sofrendo. Bom, então é isso. Obrigada. Nossa. Aulas, porque acho que vou deixar o Osmar, eu também quero fazer uma pergunta depois, mas vamos ver os participantes. Não, maravilhosa a fala de vocês duas, com os dados que vocês apresentaram. Acredito que aqueles que estão acompanhando e que, porventura, estão orgulhando das suas aulas remotas, acho que tem um conjunto de argumentos que respondem muito, muito profundamente ao questionamento que foi feito nessa live e que, na minha avaliação, foi respondido. Eu vou ler uma pergunta aqui de um participante, e aí as duas podem responder, e aí a Michele, após a pergunta, pode formular também, Michele, uma pergunta para as convidadas. A pergunta, então, a pessoa que estiver participando, que aparece com o nome de Lamarão. Ine, o que você pensa do avanço ideológico do ensino remoto? Sua naturalização e positivação? Os professores que estão saindo das faculdades de licenciatura agora terão condições de lutar contra mais este ataque? Osmar, ficou muito cortado o seu microfone para mim. Você tem como repetir a pergunta? Certo. Está ouvindo bem? Agora sim. Então, vamos lá. O que você pensa do avanço ideológico do ensino remoto, sua naturalização e positivação? Os professores que estão saindo das faculdades de licenciatura agora terão condições de lutar contra mais este ataque? Bom, a naturalização do ensino remoto é algo que eu não consigo nem
nem entender o motivo, né? Eu acho que aqui a gente já expôs uma série de argumentos que eu acho que já cairia por terra o argumento que defende o ensino remoto, né? Mas pensando nesses professores, né? Nesses licenciados que se formarão a partir do ensino remoto, né? Porque a gente imagina, né, que o ensino remoto, ele começando agora durante a pandemia, ele não vai ser abandonado depois que as aulas presenciais voltarem, né? Principalmente porque a pandemia ela vai permanecer no tempo. Enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente terá que lidar com medidas, né, de isolamento, né? Então, os pesquisadores já estão com essa preocupação, né, de como seria a volta às aulas, né? Então, é uma volta às aulas bastante cuidadosa, né? Então, o ensino remoto provavelmente continuará sendo utilizado após a pandemia, e a gente vê diversos interesses privados em que esse ensino remoto, para que esse ensino remoto se consolide, né, como um novo normal nas universidades públicas, né, como uma forma de lucrar bastante, né, com dinheiro público, né, e desmantelar a universidade pública, né, isso é um ataque ao trabalho docente, né, ao trabalho dos doutores, né, e com esse ataque à universidade pública, né, e a tendência é a migração de muitos estudantes das universidades públicas para as privadas, né, então é um mercado de educação que vai crescer muito. E a gente vai pensando, né, esse professor formado através de ensino remoto, ensino à distância, né? Bom, a gente precisa pensar, né, que o professor, a relação professor-aluno, ela é extremamente formativa. Como é que a gente vai formar um novo professor que não passa pela experiência da sala de aula, do contato humano direto com pares, com seus pares, né? Então, esse contato humano, ele é formativo. O professor em formação, ele aprende em sala de aula coisas muito para além do currículo, né? Ele aprende questões de comportamento, de tolerância, né, de diálogo, né? Ele aprende a ouvir, ele aprende a organizar o pensamento, né? Ele aprende ao pensamento divergente. Né? As universidades são espaços de ideias divergentes, de diálogo democrático. Né? Então, isso à distância fica bastante esvaziado. Né? Atrás do computador a gente percebe o quanto que o diálogo ele fica empobrecido. Né? Então, a gente pensa, esses professores formados à distância, né? E aí o exemplo, né, dos Estados Unidos é um exemplo bastante interessante, porque é um modelo que a gente vem utilizando, que é o empobrecimento e o aligeramento da formação dos professores. Né? Então, professores que têm uma formação extremamente empobrecida e diretamente focada para dar resultados, né? E resultados que são o quê? Alunos que dão resultado nas provas nacionais, né? Do PISA e etc. Né? Então, esses professores são como máquinas, são como robôs formados, doutrinados para dar resultados. Né? Então, a formação à distância, a formação remota, ela é um mal que se perdura ao longo do tempo, porque o professor mal formado, depois ele vai entrar em sala de aula. E o que ele vai fazer com essas gerações de alunos que ele vai atender? Né? Então, é um problema muito sério essa naturalização do ensino à distância, do ensino remoto. Isso é muito preocupante, né? Porque temos
estudantes, né, alunos com necessidades muito para além do que os currículos impõem, né? E agora a gente tem a Base Nacional Curricular, que empobrece bastante o currículo, todo focado nas metas, né, do IDEB, né? Então, isso é um problema muito grande para a formação dos professores. Não sei se Simone quer comentar. Bom, bem rápido, eu falei um pouco na abertura do peso que tem o número de formandos. Quer dizer, essa luta que a gente travou lá atrás contra a educação à distância, tentando mostrar que isso não era uma política de inclusão, a gente perdeu. Né? Então, o número de pessoas que buscaram a inclusão através do ensino à distância demonstra que não era aquela tentativa anterior de atender os campos, as regiões mais distantes, ou seja, serviu para a inclusão que deveria resolver com o aumento de vagas nas universidades públicas já existentes com aula presencial. Então, um primeiro elemento. E segundo, que essa questão do ensino à distância, inclusive nós temos no Rio de Janeiro uma concessionária lá de cursos de universidades públicas que dá o mesmo diploma, considera a mesma formação presencial do ensino EAD, né, com as aulas semipresenciais, a regulamentação um pouco que a Ine falou na fala dela, mas que não é a mesma coisa. Isso quer dizer que essa pessoa ela não tem condições de dar aula? Não. Quer dizer que ela tem uma outra formação que não é a formação que a universidade pública pretende, que é a formação completa, com extensão, com pesquisa, com uso de laboratório, com uso de biblioteca e com uma aula em que participe, né? Uma aula participativa entre professores e alunos que tem a ver com um processo pedagógico de qualquer idade, de qualquer tipo de formação. Né? Agora, o ensino remoto está entrando para a criança. O setor privado de educação tem criança tendo aula com ensino remoto emergencial, que não é nem o EAD, como a gente está reafirmando todo o tempo, que o EAD já era um problema muito grande. Agora a gente está... Então, esse tipo de formação não forma ninguém. Né? Eu gostaria de ouvir um pedagogo formado por uma universidade pública, que fez doutorado em educação, que estudou educação, que se preocupou com isso, não as pessoas que querem o lucro e se metem como a ser porta-vozes do governo para ter política para o ensino público, sem nunca ter estudado no ensino público, como os membros do TPE. Esses não servem para dar informação sobre o que a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora precisam para a formação. Né? O que significa aquele aluno que não tem nem assistência, não tem nem condição de assistir a aula presencial, porque não tem assistência estudantil, é esse aluno que a gente está dizendo para ele, vire-se, arrume uma internet e vá se virar com isso que a gente vai te dar aí pela internet, com esse produto que a gente vai te oferecer pela internet. A nossa formação na universidade não é um produto. Os nossos alunos não são produtos, não recebem produtos. Bom, eu quero agradecer, né, a fala das duas professoras. Eu acho que os dados apresentados pela Simone e pela Ine são dados que partem da totalidade. É importante observar que todas as questões que vocês colocaram, elas já estão presentes no nosso contexto e que foram agora evidenciadas e colocadas em destaque por conta do Covid, da pandemia, né? A professora Simone faz todo um resgate da educação pública, da universidade pública, e nos faz pensar algo que eu tenho ouvido bastante. O que vocês estão fazendo? O que vocês vão fazer? Como justificar que o professor está em distanciamento social e não está em sala de aula, né? Quando se tem uma visão muito restrita que o ensino superior é só sala de aula. A Simone aqui fez uma retomada ampla de tudo que as universidades públicas estão fazendo neste momento. Então, essa questão da produtividade, e aí eu quero trazer o dado do estado do Paraná, Simone e Ine, né? Eu quero colocar aqui essa situação da quantidade de professores temporários que nós temos nas universidades públicas e estaduais, e como esses professores também, como apontou muito bem a Ine, vão passar por um processo de adoecimento muito grande ao não saber se terão garantia de trabalho neste contexto, se seus contratos serão renovados, considerando que o ensino, que é restrito só à sala de aula,
não está acontecendo, não por minha vontade ou vontade do professor, mas por uma questão muito mais ampla. Então, eu gostaria que a Simone colocasse essa questão, porque eu não sei como é que está nas federais essa questão e como funciona. Eu gostaria de que levantasse a questão dos contratos temporários, dos contratos precarizados, que já existem, os nossos, claro, os professores que são efetivos, são concursados. Nós vivemos também uma luta muito grande pela questão do nosso congelamento de salário, previdência, tantas lutas que nós vemos, que estamos fazendo, né, no âmbito dos sindicatos. Queria que você comentasse um pouco. E a Ine, ela tocou num assunto bastante importante, né, que foi discutido no estado do Paraná. Então, nós temos o decreto do MEC do ano passado, que fala de até 40%, né, dessas atividades não presenciais, mas fala também que isso tem que estar anunciado no PPC de cada curso, que o aluno tem que ser informado disso, qual é a disciplina, isso tem que estar previamente colocado. Com a pandemia e com o parecer do Conselho Nacional, e no estado do Paraná, no caso, né, para as universidades estaduais, teve uma deliberação estadual que autorizou, é aquilo que você falou bem, virou tudo pode, né? Então, aquilo que o aluno ele não entrou, ele não se matriculou para esse tipo de ensino em determinados cursos, em determinadas disciplinas, isso, então, não está dando essa opção para o aluno, porque ele também não tinha essa informação anteriormente. E a situação que é colocada também, na mesma linha do que a Simone colocou, é a cobrança da sociedade sobre o que nós estamos fazendo. Ora, vocês trouxeram aqui um arcabouço de dados que daria uma produção excelente no sentido de evidenciar tudo que as universidades públicas produzem hoje. Seja as universidades públicas estaduais, sejam as universidades públicas federais, como a Ine trouxe todos os dados aí das universidades no Brasil e como elas se constituem, e a situação dos nossos estudantes. Então, isso está grave, tanto na educação básica como no ensino superior, porque tanto o parecer do MEC como o documento do Estado do Paraná fala de acesso dos estudantes. Então, esse acesso ele não está garantido. A partir do momento que um aluno ou 3 alunos, ou como eu estou ouvindo de professores aqui, que numa turma de 30 alunos, 5 acessam no âmbito da educação básica do Estado do Paraná. Então, que acesso é esse? Que condição é essa? E como bem colocou a Simone, de mães, professoras que estão em casa, eu estou com um filho em casa que tem aula das 7h30 a meio-dia. Como isso? É uma situação que está insustentável para todos, né? Essa pressão do produtivismo, né? Você falou, essa pressão do que a gente tem que fazer. Ora, nós estamos fazendo muitas coisas, né? E eu gostei muito da fala de vocês, porque esclarece para todos o que fazem as universidades públicas no Brasil, né? Então, eu gostaria que a Simone comentasse um pouquinho, a Ine também, sobre, porque está tendo até uma pressão em relação a essa questão dos contratos dos professores temporários, considerando que o desemprego é muito amplo no país, né? A gente sabe que a pandemia, a crise, ela já existia, ela ficou muito pior, e no âmbito das universidades, que não tem concurso, né, como todos sabem, né, há muitos anos sem concurso público, agrava muito, inclusive com os terceirizados que estão nas universidades, e os contratos a curto, né, aqui a gente chama de temporários, enfim, em cada estado e lugar tem uma denominação, mas aqui está se colocando essa questão, não tendo aula, o que fazer, né, e eu coloco essa situação do acesso dos estudantes também, que é muito, muito grave em relação a isso. Obrigada. Obrigada a você, Michele. Olha, essa questão aqui a gente chama de professor substituto, né? Essa questão do contrato temporário. Isso também me remete à mesma discussão que a gente fez sobre o EAD. É uma luta lá de trás que a gente perdeu e que a gente tem uma outra relação de trabalho dentro da própria universidade. Então, você tem o professor efetivo com a sua carreira e você tem do lado um professor que é impedido de fazer extensão e pesquisa, certo? E que não tem nenhuma segurança de trabalho. Ele tem a segurança de que o contrato dele tem um valor no máximo de 2 anos.
Então, a gente perdeu essa luta de permitir que isso acontecesse dentro da universidade, porque a gente tem necessidade de professor. A contratação desse tipo de professor, desse tipo de contrato de professor, é a demonstração de que a gente não tem condição, Sim. do jeito que está, de conseguir abarcar todos os estudantes, mesmo sem fazer a ampliação necessária. Porque quem fez a ampliação necessária foi pelo EAD, certo? Então, nós precisamos botar aluno dentro da escola. E dentro dessa escola não tem professor. Então, eu contrato um cara que vai ter um contrato de trabalho completamente precarizado e ameaçado de demissão a qualquer momento, inclusive agora. Então, ele está sem condições de garantir um emprego e sem condições de exercer as atividades que a universidade exige que um docente exerça, que é pesquisa e extensão. O que falar para esse indivíduo? Ele é um colega que está numa situação da relação de trabalho completamente ameaçada. E a única coisa que a gente pode fazer é dizer para ele, entre no nosso sindicato. Nós vamos comprar essa briga juntos, porque ele não é um profissional diferente de nós. O técnico administrativo que tem contrato de trabalho, como eu sou, funcionário da UFRJ, tem a mesma relação de trabalho que qualquer terceirizado que trabalha na minha universidade. A universidade é um lugar de produção do conhecimento e que todos os trabalhadores que estão ali devem fazer parte da mesma luta. O sindicato tem que incorporar essa luta. Isso não é uma parte pequena da categoria. E a gente está sendo substituído por eles. Não é a gente, pessoa, é o meu contrato de trabalho. Se eu pudesse me aposentar um dia, porque ainda estou ameaçada de não me aposentar, mas eu queria que uma outra pessoa, com o mesmo contrato de trabalho, ocupasse o meu lugar. Não terceirizado. Não uma pessoa sem contrato de trabalho, com serviço precarizado, com ameaça de demissão a qualquer momento. Não é essa universidade que a gente quer. E isso é um risco muito grande, porque, como eu falei um pouco da pesquisa, do financiamento, isso vai mudando o caráter da universidade. A universidade deixa de ser uma instituição pública, porque as relações de trabalho não são umas relações de trabalho de um serviço público. Com a nossa aposentadoria, se a gente conseguir se aposentar, o que vai ter de servidor dentro da universidade? Pois é. Isso é muito grave. Isso interfere também na formação dos nossos estudantes. Isso muda a universidade pública brasileira. Então, o que pode se fazer? Os sindicatos têm que incorporar este trabalhador dentro da sua casa. Ele é tão profissional quanto qualquer um de nós. Então, a luta é a mesma. Se ele for mandado embora, se o contrato dele acabar, significa que um docente efetivo vai trabalhar mais. E o que a gente quer é que ele tenha um contrato de trabalho que lhe garanta o trabalho, que lhe garanta o direito de fazer extensão, lhe garanta o direito de fazer pesquisa. Isso é muito sério. E como esse momento, veja como é cruel o capital. As pessoas estão morrendo. Eu falei que deveríamos chegar a 9 mil, eu acabei de ver na televisão já mais de 9 mil mortos. Então, nós estamos vivendo um momento em que a situação das pessoas é ameaça de morte. A pandemia está desnudando a relação da desigualdade social. Aí, a gente está trabalhando e o nosso colega, que tem uma relação precarizada, está ameaçado de demissão. É isso o capital. Então, quem eu puder matar primeiro, eu mato, para ganhar mais dinheiro. Então, a vida desta pessoa não tem importância. Se ela vai comer, vai ter uma boa alimentação para ter uma imunidade melhor, para não... Isso não interessa. Interessa quanto do fundo público pode ir para as plataformas, para a gente dar ensino remoto. Isso é que interessa. A produção da universidade, você falou uma coisa, Michele, que é muito importante. Eu sempre digo isso quando eu vou falar da defesa da universidade. Nós temos um problema para nos defender. Agora, com a pandemia, ficou um pouco mais fácil, porque somos nós, a universidade, que vai para a televisão dizer que tem que ter isolamento. Explicar o que é o vírus. Dizer as pesquisas que estão acontecendo. Mas, em geral, nós somos um setor muito distante da população. A universidade é muito elitista, ela é branca. Ela é de classe média. Então, isso afasta a gente. Se a gente produz coisas que é para o conjunto da população, nós temos que dar divulgação a isso. É para isso que a universidade serve. Mas a gente não faz isso. A gente tem uma comunidade científica que ela coaduna com um país de capitalismo independente. Ela não briga. Olha, veja como é.
Nós temos uma indigência intelectual no governo, completa. Você imagina que a capacidade desse ministro de dar uma ordem para um cientista nosso de qualquer universidade pública do país. Não existe. Ele não tem capacidade para isso. Mas ele impõe às universidades que tenham aulas remotas e desconsidera que as universidades estão produzindo ciência, estão produzindo saídas para a pandemia. Desconsidera. Isso é a universidade hoje, e a comunidade científica não diz, não, você não vai falar, somos nós que vamos falar porque a população está morrendo. Por que ela não faz isso? Porque ela vai lá com pires pedir dinheiro para o governo diz que não vai dar. Por que ela tem que correr atrás da empresa para conseguir financiar a pesquisa que ela faz, que é uma pesquisa para a população? Então, isso é um problema do nosso desenvolvimento. Nós também temos problemas internos. Mas, para a defesa da universidade, nós temos que fazer, inclusive, ganhar essas pessoas para pressionarem a universidade, que a universidade tem que funcionar para aquilo que é a sua função social. Para formar uma sociedade, ter profissionais que passaram, por exemplo, por essa pandemia e entenderam o que é essa pandemia. E entenderam que a vida das pessoas está em risco, que não se pode fazer com que a Fiocruz fique de um lado e a Fijam fique de outro. O que é isso? A população tem que ficar em casa e a Fiocruz está certa. O lucro não interessa. A gente está defendendo a vida. Aquela frase de a vida acima do lucro, ela é muito concreta agora para a gente. E a universidade precisa expor aquilo que faz. Isso que eu fiz aqui agora, a gente pode fazer em todos os lugares, dizer para a população, olha só, fique em casa, porque o cara que está lá na bancada pesquisando vírus é quem manda. Não é o cara que acha que o capital tem que ter lucro e que acha que você tem que sair na rua para trabalhar. Enquanto ele sai no carro dele e vai para o Albert Einstein, se ele tiver uma gripe, você, se tiver Covid, vai ficar sem SUS. Porque ou não tem... dentro de um avião, né? Como mencionou. Exatamente. O caso de Belém é assustador. É a demonstração. Assim, é como eu falei, a pandemia ela desnuda essa desigualdade social. Fica claro qual é o interesse do capital. O capital está pouco se importando para o número de mortes. Ele quer saber quanto ele ganha com essa brincadeira. É isso que é o mais importante, quanto ele ganha. Não importa quem está morrendo. Isso é um problema, como disse o próprio presidente do país, vai morrer mesmo, e daí? O importante é que a economia tenha saúde. A saúde está direcionada à economia. A gente vive uma situação completamente acéfala do ponto de vista do governo. E a nossa comunidade científica não toma esse lugar, não ocupa o seu lugar. E por que não faz? Porque ela foi ensinada num processo de onde a nossa ciência ela vai até um certo limite. Porque nós não podemos ultrapassar o nível de capitalismo dependente. Embora tenhamos condição, porque a gente tem insumos, porque a gente tem pesquisador, a gente tem cientista, é um país completamente diferente em todos os lugares, onde você pode produzir ciência, de pesquisas de todo tipo, mas a gente não faz por quê? A gente fica à mercê de um que diz que é uma gripezinha, que manda tomar cloroquina, que é um remédio da malária, que é um remédio que os doentes de reumatologia precisam tomar, como os casos de lúpus e febre reumatoide, né, sem ter nenhum conhecimento, mas possivelmente deve conhecer alguém que vende a cloroquina, ou como o presidente dos Estados Unidos, que manda as pessoas tomarem desinfetante. Cadê a nossa ciência? Cadê os nossos cientistas para dizer, cale a boca, não mate a população? As pesquisas estão sendo feitas e não tem desinfetante. O outro ministro da Ciência e Tecnologia aparece para dar vermífugo como remédio para a Covid. E cadê a nossa comunidade científica? Aqueles que estão produzindo de fato a vacina, o remédio, que estão vendo quais são as formas de a gente não pegar essa doença. Então, isso é a demonstração da dificuldade que a universidade tem, Michele, de mostrar o que ela faz. Que a sua comunidade científica se submete, embora ela faça ciência. Então, nós temos que furar esses bloqueios. Na defesa da universidade pública, e não deixar, porque a conta das derrotas são caras. A gente está vendo agora com EAD, a gente está vendo com os contratos precarizados dentro da universidade, a gente está vendo com a presença das empresas dentro das universidades, financiando pesquisa, que não querem financiar agora as pesquisas para o Covid. A gente está vendo isso. Isso são coisas que a gente não pode voltar um pouquinho atrás, não. A gente tem que fazer um discurso para voltar muito atrás. A gente tem que ir lá atrás e dizer assim, EAD nem remoto, nem de emergência, nem normalmente. Nós não queremos isso aqui. Nós queremos mais contrato, mais vaga para professor, mais vaga para técnico, ampliar a capacidade da universidade para atender mais alunos dentro da universidade, não com EAD. Então, a gente vai ter que entender que universidade é essa que a gente foi perdendo aos poucos.
quando a gente esperava, não sei se vocês são, quanto tempo vocês têm de universidade, mas quando a gente esperava uma reforma universitária lá na época do Fernando Henrique, que não veio. Ela veio fatiada, com medidas que foram transformando a universidade em uma reforma completa. Quando você se dá conta, você tem outra universidade. Então, essa luta, pontualmente, nós vamos ter que voltar lá atrás e dizer assim, nós não queremos parque tecnológico desse jeito. Nós queremos associação da Fiocruz com a UFRJ, com a USP, com a Federal do Rio Grande do Sul, com a Estadual do Paraná, para fazer pesquisa pública dentro da universidade. É isso que nós queremos no parque tecnológico. Não é o que a gente tem. Não é os passos que a gente deu. Essa universidade a gente tem que defender e ganhar gente para lutar com a gente, para defender ela, porque no momento nós ainda estamos muito distante da vida real da população brasileira. Bom, eu queria falar rapidamente, Simone já falou brilhantemente, né? Vou falar bem rápido, então. Essa questão, né, da pressão dos contratos temporários, né? Simone já falou a importância dos sindicatos nessa questão de garantia dos direitos, né, desses trabalhadores, né? E o processo, que isso aponta um processo de precarização do professor universitário, que é um processo já de longa data, né, como a Simone avisou, e essa divisão da categoria docente, né, e essa lógica de naturalização do professor como um entregador de aula, né? E aí tanto é que a gente vê o documento que eu citei, né, a DUP, né, da irmã do Paulo Guedes para o ministro, né, que pede, né, demanda que o professor ele ganhe por hora, né, que tenha banco de horas para professores, né? É uma naturalização do professor enquanto um entregador de conteúdo, um mediador de tecnologias, e não quanto um intelectual. O professor, ele é um intelectual público. Ele tem uma função na sociedade. E o professor de universidade pública, ele tem uma função maior ainda, de devolver para essa sociedade todo o conhecimento que ele tem para os problemas da sociedade. Nós temos um país com problema de saneamento, pessoas morrendo de tuberculose, de dengue. Nós temos profissionais nas universidades públicas que poderiam estar focados em resolver os problemas da nossa população, problemas de moradia, problemas de saúde, problemas diversos, né? Então, eu acho que é uma falta de compreensão do que significa ser um professor. O professor é um intelectual, é um produtor de conhecimento, esse conhecimento ele tem que ter uma utilidade social para todos, e não para o lucro das empresas. Né? Então, é uma naturalização de uma lógica, né, do professor enquanto entregador de aulas, entregador de conteúdo, que é uma lógica do setor privado que vai para a universidade pública. Tanto é que chegamos a um ponto que se pergunta, a gente está parado por causa da pandemia, quer dizer, parado, né? Não estamos dando aula, e aí o que a gente vai fazer, né? Como se a função do professor fosse só dar aula. Como se entregar conteúdo fosse a única função de um professor. E a produção do conhecimento, né? Sim, a produção do conhecimento. E não só para o período da pandemia, para o longo prazo também. A gente tem pesquisas que são extremamente importantes, que vão dar resultados no longo prazo. Quando é que a gente vai saber o número de estudantes de universidades que morreram pela Covid? Quando que a gente vai saber o número de docentes do ensino superior e da educação básica que morreram pela Covid? Não vai ser o governo que vai dar esse dado para a gente. O governo enxugou o questionário do censo, né? Então, o governo não está querendo produzir esses dados. Os dados do IBGE, o governo conseguiu enxugar os dados do IBGE. Então, a universidade é que vai ter que fazer essas pesquisas, porque são pesquisas extremamente importantes para pensar a sociedade no longo prazo. Né? Então, essa pergunta, né? Nós não estamos dando aula, o que fazer? Primeiro, parece que é culpa do professor que a gente esteja numa pandemia. E é uma incompreensão
Então, o que significa uma pandemia? As pessoas estão morrendo. Todos os dias temos notícias de professores, de alunos, de terceirizados, de funcionários de universidade, de parentes de professores, de esposas, de filhos, de pais, morrendo. As pessoas estão de luto. E é um luto nacional, é um luto mundial. Isso precisa ser respeitado. Então, essa pergunta de não estamos dando aula, o que a gente vai fazer, ela não tem cabimento. Não. Bom, eu vou encerrar. Eu só queria encerrar comentando que essa discussão que eu e Simone, né, fizemos hoje, ela vai ser ampliada e num documento coletivo, escrito e publicado pelo Colemarx, assim como o documento que a gente já publicou no nosso site, que tem o enfoque na educação básica. Então, em breve, a gente vai publicar no nosso site também uma reflexão sobre o que significam as aulas remotas no ensino superior. Então, eu queria só deixar o nosso site, né, para quem quiser acompanhar as nossas pesquisas, os nossos estudos, né? É www.colemarx.com.br. Eu só queria complementar aqui. O primeiro material é dirigido ao ensino fundamental. Então, seria muito importante que vocês nos ajudassem a divulgar. Tem dados importantes para a luta dos trabalhadores da rede. E se vocês pudessem divulgar aí no Paraná o nosso material que está no site, que a Aine falou, era importante. Enquanto aguardam aí a gente conseguir finalizar o material para as universidades. E a gente pretende ainda soltar mais 2 materiais, que tem todos a ver com o trabalho na educação e a pandemia. Tá bem? Beleza. Nós aqui do Espaço Marx já estamos compartilhando o material de vocês. Ótimo. Certo? Queria agradecer imensamente as contribuições de vocês. Eu estou muito feliz por estar participando desta live com essas mulheres. Então, assim, vocês trouxeram considerações e apontamentos para mostrar, né, a relevância da universidade pública, né? A Simone fez uma afirmação no começo da exposição dela, e eu quero retomar para reafirmar isso, né? Para o capital não importa que as pessoas morram. Isso Marx já dizia isso lá no século XIX, né? A não ser quando elas são úteis à valorização do próprio capital. Não é? Então, se o capital não se preocupa com a vida das pessoas, nós, professores das universidades públicas, das escolas públicas, nós temos que nos preocupar com a vida das pessoas, com a saúde dos nossos pares que estão em contratos precários, com a saúde mental, como foi dita aí, dos nossos estudantes. Se não formos nós, certamente não será o capital que se preocupará com a vida das pessoas. O governo atual tem mostrado isso de forma clara, evidente, né? Que não há nenhuma preocupação com a vida humana, né? com o luto humano, com a dor humana de muitas pessoas que estão perdendo entes queridos, né? Então, acho que nós temos que reafirmar isso, como a Simone diz, né, pela universidade, e vocês responderam profundamente a por que a gente não pode aceitar as aulas remotas, ou as atividades de ensino remota. Nós do sindicato, nós só temos uma posição muito clara sobre isso, e estamos externalizando isso, e a gente não pode aceitar, Michele, que reitores joguem professores contra professores, colegiados contra colegiados, campi contra campi, em nome de manter uma certa naturalidade ou em manter certas atividades, dizendo que está pensando no bem dos estudantes. Nós não podemos aceitar isso, e acho que a gente tem que ter um posicionamento muito firme a esse respeito. E Simone
e INE puderam, né, dar mais elementos para a gente reafirmar esta luta que nós estamos fazendo aqui, que é uma luta comum dos trabalhadores do ensino público no nosso país. Agradeço em nome do Espaço Marx, aqui de Campo Mourão, em nome da Sindonespar, que é o sindicato docente dos professores da Unespar. É um sindicato que nós estamos, assim, a duras penas, reconstruindo a luta sindical na Unespar, que é a universidade mais nova aqui do estado do Paraná, e é a que mais sofre, vamos dizer assim, a precarização, né, de descaso do governo estadual em relação ao ensino público. Queria deixar, assim, um momento para vocês fazerem as considerações finais de vocês, rapidamente. O papo foi ótimo, a gente tinha combinado de 1 hora, estamos chegando a quase 2 horas, e o pessoal acompanhou aí, teve uma participação muito boa, e fica aqui o convite, aqui pelo Espaço Marx de Campo Mourão, assim que essa pandemia, vocês puderem vir aqui, fazer uma discussão presencial conosco, e ajudar a gente na defesa da universidade pública aqui. Então, passo a palavra para vocês, para fazerem as considerações finais. Posso ir primeiro, Ine? Então, eu queria agradecer muito, né, esse espaço. Espero exatamente isso, Osmar, que em breve a gente possa estar pessoalmente fazendo esse debate e apresentando dados que a nossa pesquisa levantou, porque o fundamental do nosso trabalho com o Cole Marx é tentar utilizar o que a gente faz de pesquisa, né, os temas que a gente aborda, né, os dados que a gente consegue para contribuir com a luta dos trabalhadores na sua defesa. Então, isso é o nosso principal tema, né, nosso principal formato de funcionamento do nosso grupo de pesquisa, né? Então, por isso que a gente já gerou esse primeiro material, que é para a rede, nós estamos trabalhando nesse segundo e vamos continuar trabalhando, mas as nossas teses e pesquisas, elas envolvem essas questões, né? Porque uma coisa que a gente tem claro é justamente isso que você citou na minha fala, que tem a ver com a vida humana, né? A conversa sobre o trabalho humano, agora, nesse momento da pandemia, é exatamente a reflexão, essa que você citou, de Marx lá atrás. Então, para o capital, não importa se o indivíduo vai estar na mesa para comer aquela comida que ele trabalhou para conseguir. O que importa é quanto de lucro que ele obteve, que ele conseguiu dar para o seu patrão. Então, essa lógica, ela se aplica a tudo, e ela se aplica hoje com mais... Por conta da capacidade digital e dos avanços tecnológicos, ela se aplica de uma forma muito cruel dentro das universidades, né? E a gente foi tendo momentos de muita dificuldade no enfrentamento com os governos, com as políticas neoliberais, e hoje a gente está sofrendo por conta de derrotas que a gente teve, e inclusive de momentos em que a gente tinha pares defendendo políticas que a gente sabia que lá na frente ia criar mais problema para a universidade. Então, eu acho que, como eu falei no início, a gente precisa buscar a nossa associação. Então, a gente precisa estar no nosso sindicato. Seja ele considerado por nós como pelego ou como radical, não interessa. Ele é o nosso espaço de defesa. A gente não pode ficar sozinho quando o capital está tentando nos matar. Ele está tentando destruir a universidade pública, mas individualmente é um ataque à classe trabalhadora. Se um de nós precisar do SUS, a gente vai encarar um problema muito grave. A gente não vai ter atendimento. Então, a gente precisa entender isso e como é que a gente resolve? Somente com a organização da classe. A gente precisa retomar a força que os sindicatos tinham antes, porque só através da nossa organização que a gente vai conseguir enfrentar o capital. E essa indigência intelectual, que eu acabei de receber uma notícia aqui, agora que a FUNAI vai vender os quadros do Sebastião Salgado, em represália ao movimento que ele fez em defesa dos indígenas. A gente está numa situação tão desproporcionalmente surreal, que é muito assustadora. A Ine leu aí a carta da irmã do Guedes, dando orientação. Entende? Assim,
Se a gente não se organiza, a gente vai morrer. Não é que a gente vai sofrer consequências de salários mais baixos ou de falta de emprego. Nós estamos numa pandemia, onde os escolhidos para morrer são os trabalhadores. É assim no capital. Então, ou a gente se organiza para enfrentar essa luta, ou sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E obrigado mais uma vez pelo convite, e espero estar aí qualquer tempo desse. Eu e a Ine vamos com muito prazer fazer essa conversa pessoalmente com vocês, com os docentes, estudantes e técnicos da universidade. Bom, eu também queria aproveitar só para agradecer principalmente quem está assistindo a gente, quem ficou até agora, quase 2 horas de live, agradecer pelo convite e pedir para que compartilhem, né? Essa live vai ficar gravada, né? Vai ficar salva no Facebook, então que se compartilhe. E o material que a gente produziu no Colemarx, que está no nosso site, é um material também que foi produzido para ser discutido, para ser debatido, então que se debata nos departamentos, nos sindicatos, nas escolas, e que também possam trazer esse feedback para a gente, também entrar em contato pelo nosso site, pelos nossos e-mails. Então, muito obrigada, né? Me coloco também à disposição para futuros debates e estamos juntos nessa luta e muito obrigada. Só para complementar, além do site, a gente está nas redes sociais, tá? A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube. Em épocas de movimento virtual, a gente tem que fazer política também por esse meio, né? Com certeza. Bom, também quero agradecer a oportunidade e o convite do professor Osmar, meu companheiro de muito tempo, a gente já se conhece, já trabalhou juntos, né? Épocas de início de carreira em faculdades privadas, né? Passamos por muitas lutas aí, estamos juntos, sempre nos encontrando. Então, quero agradecer e parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho aí na Unespar, com o Espaço Marx, você, professora Analéia, por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, minha admiração. E quero dizer também agora da minha admiração para a Ine, Simone, e a gratidão de ouvir vocês aqui, né, com tantos dados, com tanto conhecimento, em tempos, né, de tanta, eu vou usar esse termo agora da Simone, abre aspas, a indigência intelectual, vou começar a adotar esse termo, né, ouvir pessoas como vocês nos animam a continuar, né? Acho que vocês responderam a questão central da live e vamos com certeza compartilhar e compartilhar também o material que vocês produziram, estava abrindo aqui no Colemarx, vamos divulgar aqui também nos sindicatos do estado do Paraná, né? E reforçar aquilo que a Simone já por 2 vezes aqui nessa live apontou, né, a importância dos sindicatos, né, nós estamos na diretoria do sindicato, nós sabemos o trabalho que mas esse trabalho não é só do professor que está na diretoria, né, Simone, é de todos nós, né, por mais críticas e questões que se observe em relação a isso, é o espaço de organização da classe trabalhadora, né, que, claro, se a gente não tem essa organização, como a Simone colocou, nós estamos sendo engolidos por todas essas situações. E reforçando o que a Ine colocou no site do Todos pela Educação, está lá, né, um evento online que fizeram com orientações para a educação em tempos de pandemia, com todos esses grupos privados, né, como ela colocou, e que a gente precisa se atentar o que isso vai acontecer, o que vai gerar no que se refere a essas plataformas que ela mencionou, até algumas que eu não conhecia aqui, para a gente pensar a atuação desses agentes privados, né, na condução das políticas educacionais. Então, agradecer e também dizer que seria uma satisfação tê-las aqui no estado do Paraná para um debate, quem sabe, né, Osmar, via sindicatos, né, das universidades públicas e estaduais, seria uma satisfação. Muito obrigada e boa noite, fiquem bem. Gente, um abração, então, a todos. Agradeço a presença de todos que acompanharam essa live. Ela ficará disponível no Facebook, ficará disponível também no canal do Espaço Marx, né, do Espaço Marx de Campo Mourão. Então, uma boa noite, um abraço, obrigado às meninas, com todo
carinho, tá? Pelas contribuições, por ter aceito o convite de mediar essa atividade. Uma boa noite a todos.